Estamos iniciando uma série sobre PNL e como melhorar como pessoa. Assim, nesta aula, vocês vão aprender como se livrar de experiências negativas que tiveram no passado. Também pretendo mostrar nessas aulas um segundo vídeo, onde vocês verão o que é ritmo hipnótico e o que é momento, que é pensamentos que vêm e grudam na nossa mente e se tornam partes da nossa vida que nos incomodam. Então a gente vai ver duas historinhas e eu vou mostrar também uma experiência do Sr. Emoto no Japão, que ele demonstrou fisicamente que a própria água sente sugestões. Então isso pode ser usado por nós. Vamos ao vídeo, por favor. Lily, uma menina de 9 anos, estava sentada na sala com seu avô, folheando um livro fascinante sobre o Taj Mahal. Enquanto o avô lhe explicava os detalhes arquitetônicos e históricos do monumento, Lily deixava sua imaginação voar. Ela visualizou o Taj Mahal na mente, tão vívido e majestoso, e percebeu como essa imagem podia ser poderosa para afastar a tristeza de sua vida. Lembrou-se então de uma boneca que amava e havia perdido, e como esse pensamento ainda trazia dor. Vendo a aflição da neta, o avô sugeriu que ela usasse a sua imaginação de outro modo. Pediu que Lily pegasse a imagem negativa da boneca, tornasse-a menor, mais apagada e distante. Ele explicou que enquanto a imagem encolhe-se até desaparecer, seus sentimentos tristes perderiam a força. Começaram então a exercitar essa técnica mental. Lily desfocou a imagem da boneca, fazendo-a indistinta e quase invisível. Empurrou-a para longe, para que ficasse pequena, imperceptível, e finalmente a mandou para um ponto tão distante que desapareceu por completo. Era como se o sol imaginário a tivesse absorvido, tornando impossível vê-la. Enquanto fazia isso, prestava atenção ao que sentia. Notou que a tristeza enfraquecia, perdia sua intensidade. O avô então a encorajou a fazer o mesmo com qualquer voz negativa que surgisse na sua mente. Pedia que diminuísse o volume até que essas vozes se tornassem quase inaudíveis, sem ritmo, sem força. Por fim, sugeriu que Lily aplicasse essa técnica também às suas sensações internas, tornando qualquer imagem ou sentimento negativo flácido, esvaziado. Até que pairassem como uma nuvem fina sem substância, sendo assim incapazes de trazer aflição. Fascinada pelo poder de sua própria mente e sentindo-se aliviada, Lily abraçou o avô com gratidão. Aquela simples mas transformadora descoberta iluminou seus olhos, agora cheios de esperança e serenidade, pronta para ver o mundo e suas dificuldades de uma nova perspectiva. Era o começo de uma jornada de autodescoberta e a primeira lição que jamais esqueceria. Clara estava sentada confortavelmente no sofá de sua casa, folheando as páginas de um livro de Napoleão Hill. Fascinada pelo tema, ela se aprofunda nos conceitos sobre o cérebro e o ritmo hipnótico, aprendendo como poderia usar essas ideias para controlar seus pensamentos internos. O livro explicava que o hábito se forma no cérebro por meio da energia, de maneira semelhante a alguém que aprende a tocar um instrumento musical. Primeiro, a pessoa precisa memorizar as notas musicais na mente. Depois, essas notas se relacionam umas com as outras através da melodia e do ritmo. Com a repetição, a melodia e o ritmo se fixam em nossas mentes. Um músico deve tocar incessantemente uma música até ter pleno domínio sobre ela. Da mesma forma, qualquer impulso de pensamento repetido mais de uma vez pelo hábito acaba formando um ritmo organizado. Clara compreendeu que hábitos indesejados devem ser quebrados antes de se tornarem ritmos permanentes. A repetição dos pensamentos assume e transforma esses hábitos em algo duradouro. O medo, ela leu, é o maior incentivador de hábitos indesejados. Portanto, é essencial cuidar dos pensamentos relacionados a sentimentos como ganância, avareza, luxúria, inveja e ódio, pois a mente atrai aquilo que mais enfatiza. O livro ilustrava que uma pessoa que pensa em termos de poder, sucesso e opulência estabelece um ritmo que atrai essas coisas. Em contraste, aquela que pensa em miséria, escassez, fracasso, desencorajamento e pobreza atrai influências dessas naturezas. A sequência que Clara memorizou é que o hábito estabelece o ritmo do pensamento,
e esse ritmo atrai o objeto que representa os pensamentos dominantes. Habituada aos seus próprios padrões de pensamento, Clara refletiu sobre como esses hábitos são estabelecidos pela repetição. Segundo o livro de Esther e Jerry Rick sobre o poder da intenção, o momentum surge quando pensamentos ganham volume ao atrair outros pensamentos similares, formando uma bola de neve. Ela entende que ninguém pode modificar a lei do ritmo hipnótico, como não se pode alterar a lei da gravidade, mas todos podem modificar a si mesmos. Ela relembra que todos os relacionamentos humanos são feitos e mantidos pelos hábitos dos indivíduos envolvidos. Ao entender como a mente funciona, Clara agora vê mais claramente como e por que pessoas acabam gerando tristeza e desarmonia por meio de relacionamentos impróprios. Mas isso também significa que o conhecimento do funcionamento da mente pode ser usado para idealizar relacionamentos que trazem prosperidade, tanto material quanto mental e espiritual. Clara pondera que nenhum indivíduo é uma entidade isolada, e que uma mente completamente harmonizada só pode ser alcançada por meio de objetivos e ações entre duas ou mais pessoas. Ela entende a razão por que cada ser humano deveria, por escolha própria, tornar-se guardião do seu irmão. O livro ainda destacava os motivos ou desejos mais comuns que inspiram a ação do pensamento, são o desejo por sexo e amor, alimento, autoexpressão espiritual, mental e física, perpetuação da vida após a morte, poder sobre os outros, riquezas materiais, conhecimento, imitação dos outros, destaque sobre os outros, e o medo da morte, pobreza, velhice, doenças e fracasso. Clara aprendeu que toda noite ao deitar-se deveria colocar fones e antes de dormir repetir "Eu sou feliz", pela repetição que cria um hábito. Por fim, Clara aprendeu uma técnica valiosa para silenciar sua voz interior quando esta lhe trouxesse pensamentos desagradáveis ou sabotadores de objetivos. Quando isso ocorre, bastava diminuir a intensidade dos pensamentos até se tornarem inaudíveis e pensar cancelado repetidamente. Veja a experiência do Sr. Emoto, fotografando gotas de água e impregnadas com intenção. O Sr. Emoto acreditava no poder dos pensamentos e intenções sobre a água, uma ideia que ele explorou em suas pesquisas. Com um microscópio, ele fotografou os efeitos de estímulos mentais na estrutura molecular da água. Emoto estava convencido de que os sentimentos, palavras e pensamentos poderiam alterar a forma das moléculas d'água. Assim, expressões como "você me dá nojo" ou "vou te matar" teriam o poder de causar distorções negativas na água. É intrigante pensar sobre isso, especialmente ao considerarmos que nosso corpo é composto por cerca de 90% de água. Se nossos pensamentos criam efeitos visíveis na água, que impacto terão em nós mesmos? Essa reflexão leva a questionamentos profundos sobre por que continuamos a recriar as mesmas realidades em nossas vidas. Emoto nos desafia a reconhecer que somos enigmas e mistérios, e ao realizar essas perguntas, ganhamos novas perspectivas sobre o mundo. Porque, em meio a este oceano de infinitas possibilidades, nos encontramos muitas vezes repetindo as mesmas escolhas. A prática repetitiva da vida cotidiana pode nos levar a aceitar que não temos controle sobre nossa existência. A educação que recebemos nos ensina a valorizar mais o mundo externo do que o interno. Contudo, se realmente acreditarmos no poder dos pensamentos, talvez possamos descobrir um caminho para moldar nossas próprias realidades de maneira mais intencional e consciente. Podemos usar esse enigma de nossa natureza para examinar o impacto de nossos pensamentos e atitudes sobre nosso bem-estar e sobre o mundo ao nosso redor. O que aconteceria se, em vez de reações negativas, nossas intenções fossem sempre positivas, promovendo amor e beleza? É neste questionamento que talvez possamos encontrar caminhos para uma vida mais plena e gratificante. Afinal, temos à disposição alternativas que podem estar além de nossa compreensão atual, mas que existem esperando serem descobertas e experimentadas.